Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e iremos ver um pouquinho sobre a República Populista, a República Liberal, que é assim que ela é conhecida. Veremos um pouco dos governos do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do João Goulart. Esse período, a qual eu vou explicar para vocês hoje, será de 1955 a 1964, que é quando tem início o período conhecido como a ditadura militar. Então, vou explicar um pouquinho dos governos desses presidentes, pouco mesmo, porque não pode ser uma aula muito extensa, né, grande, porque senão não vai facilitar a compreensão de vocês. Então, vou explicar um pouquinho do que é necessário aprender sobre esses governos. Vocês viram em outro momento que em 1954 o Getúlio Vargas vai se suicidar e aí vai pôr em crise o sistema político nacional. Então, em 1955 temos uma eleição a qual o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, Partido Social Democrático, vão fazer uma aliança e vão lançar uma chapa na qual o presidente Juscelino Kubitschek seria à frente, né? A UDN faz também a sua chapa e manda o Távora para competir contra o Juscelino Kubitschek. Obviamente que o Juscelino Kubitschek foi esperto nessa escolha de se aliar a esses dois partidos, porque o PSD era um partido forte na zona rural brasileira. E a zona rural brasileira nessa época, a maioria dos votos vinha exatamente da zona rural. E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era bastante forte na zona urbana, porque o PTB tinha a questão dos operários, dos trabalhadores. Então eram dois partidos que tinham forças tanto na zona rural como na zona urbana. Então o Juscelino Kubitschek vai competir essa eleição de 1955 e obviamente vai sair como vencedor e vai ter o início o seu governo em 1956 e vai até 1961. Então aquele debate nacionalista, né, de crescer a indústria nacional, as empresas nacionais e a questão também do populismo vai ter continuidade no governo do Juscelino Kubitschek. Então ele vai vir para a eleição de 1955 com o slogan de 50 anos em 5 anos, ou seja, ele quer crescer o Brasil, o que o Brasil iria crescer em 50 anos, ele dizia que o Brasil ia crescer em apenas 5 anos, que era exatamente o seu governo, que nessa época o presidente ficava no governo 5 anos. Então ele vem com esse slogan e de fato nessa época vai ser um período de bastante crescimento nacional. Também ele vai pôr em prática a construção de uma capital que não ficasse no litoral, porque a capital do Brasil nessa época era o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro fica no litoral. Então sempre foi um sonho de muitos políticos na história do Brasil de colocar a capital do Brasil mais ao centro do Brasil, porque numa possível guerra com outros países, poderia ser muito fácil derrubar a capital do Brasil, e derrubando a capital, praticamente estaríamos perdidos numa possível guerra. Então, sempre foi sonho de políticos, comandantes do Brasil, colocar a nossa capital para Brasília. Para Brasília não, para o centro do Brasil, que seria Brasília, né? E também é uma coisa, um desejo que surge lá no tempo do Império, que era também para povoar essa região central do Brasil, que não era tão povoada, não tinha tanta população nessa região. Então, queriam colocar a capital lá para também assegurar esse território, que não tinha muita gente e poderia também ser invadido pelos espanhóis, pelos descendentes de espanhóis ali do Paraguai, Bolívia, enfim, países vizinhos aqui do Brasil. Então, nossa capital vai ser construída no governo do Juscelino Kubitschek e o Brasil vai ter um grande avanço nas indústrias nacionais e também vai abrir também o capital estrangeiro. Muitas indústrias e empresas estrangeiras vão vir para o Brasil nesse período. Então, para pôr em prática o seu plano de governo de desenvolvimento nacional, o Juscelino Kubitschek vai criar alguns órgãos responsáveis exatamente por esse desenvolvimento. Por exemplo, na questão do Nordeste, ele vai criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que era um órgão que receberia a verba do governo para investir no crescimento do Nordeste brasileiro.
e a criação do Grupo de Estudos da Indústria Automobilística, que era a AGEA, que deveria orientar o desenvolvimento da indústria dos automóveis aqui no nosso país. Então, o governo de Juscelino Kubitschek vai ser um governo considerado estável, não vai ter muitas revoltas, muitas manifestações, porque também o brasileiro estava muito feliz e contente com o seu governo, que estava, por um lado, crescendo, enchendo os bolsos das pessoas que já eram ricas e, ao mesmo tempo, estava proporcionando melhoria nas vidas das pessoas menos favorecidas. Tanto o rico como o pobre estavam se dando bem no governo de Juscelino Kubitschek. Porém, essa iniciativa de crescer o Brasil assim de uma forma tão rápida, obviamente que depois iria ter consequências. Então, como cresceu rápido o Brasil, pediu muito dinheiro emprestado a outros países também, abriu o nosso país para empresas estrangeiras. Eu falei para vocês, a inflação aumentou, a dívida externa também aumentou, e o Brasil entrou em uma crise econômica e, posteriormente, vai entrar numa crise política. Então, vai ter eleições em 1960 e quem vai ganhar é o Jânio Quadros. Na eleição de 1960, o Marechal Lott, ele vai representar o PSD e o PTB. Pelo lado da UDN, do PTN, do PDC, vai o Jânio Quadros. Vocês sabem que a UDN era o partido mais à direita, o partido mais conservador. E do outro lado, que era o partido mais à esquerda, estava um general, um marechal, que era o Lott. Então você vê que essa eleição já é um pouco maluca. E o Jânio Quadros queria manter essa posição de ser o presidente da população, das massas, presidente populista. Mas esse discurso do populismo, do avanço nacional, estava meio que entrando em crise no Brasil, porque o que está acontecendo no mundo, minha gente? A Guerra Fria. E é exatamente nesse período que essa guerra, vai ganhar muito enfoque na América Latina, porque nesse período também, o que está acontecendo aqui na América Latina? A Revolução Cubana. Então, os Estados Unidos ficou com medo de perder mais territórios na América Latina, e ele começa a investir em governos mais à direita para evitar possíveis revoltas e possíveis revoluções oriundas da esquerda, do socialismo da União Soviética. Então, obviamente que o Jânio Quadros vai assumir o seu governo exatamente por essa pressão da Guerra Fria. E o Jânio Quadros quer mostrar essa pose de ser populista. Ele vai sair, vai comer pão nas padarias, sai com a população, conversando, e é por isso que ele ganha. A população brasileira, obviamente, queria presidentes que continuassem aquela questão do Vargas, do Juscelino Kubitschek, e vão votar no Jânio Quadros. Só que quando ele assume, ele mostra ser uma pessoa totalmente diferente. Ele vai fazer várias proibições, e é tema até de chacota, de resenha do pessoal, tira muita onda do Jânio Quadros, porque o que ele vai proibir no Brasil é coisa de louco. Por exemplo, o uso de mini saias, ele vai proibir isso. É bastante interessante isso, né? O biquíni na praia, a mulher não pode ir de biquíni na praia, não sei porquê. Vai proibir também a questão das brigas de galo, né? Das rinhas de galo, que era uma coisa muito comum entre os brasileiros. Os brasileiros da época gostavam muito de apostar nas rinhas de galo, né? Que hoje é proibido, mas na época era algo comum e ele proibiu isso. Então isso vai fazer com que várias pessoas se revoltassem contra ele, e o seu governo vai durar muito pouco. Ele vai assumir em janeiro de 1961 e vai deixar o governo em 1961, em agosto, no mesmo ano. Foram um pouco menos de 7 meses no governo aí que ele teve que sair do governo, porque a pressão estava enorme contra ele. A oposição fez uma oposição muito forte contra ele, ele vai sair. Como ele vai sair do governo, quem vai assumir é o João Goulart, que fazia parte da oposição. Aí pode surgir uma pergunta, né? Mas como assim, professor? O Jânio Quadros não era da UDN e o João Goulart, que era o vice,
era do PTB e PSD? Como era isso? Como é que funcionava isso? É porque nessa época, gente, era assim. Nós brasileiros, iríamos votar no presidente e iríamos escolher o vice-presidente. Então, os partidos faziam o seu presidente e o seu vice-presidente. Então, eu votaria no presidente tal, poderia votar no presidente da UDN, e eu poderia votar no vice-presidente do PTB, por exemplo. Então, quem foi o vice-presidente foi o João Goulart. Então, ele vai assumir o governo, e ele não era muito diferente, porque ele queria também ter esses avanços populistas na questão trabalhista, e ele vai, de fato, assumir o governo, e em 1961 é quando tem assim as primeiras impressões, né, as primeiras vontades do Exército Brasileiro de tomar o governo. Só que uma grande pressão popular, né, por exemplo, Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul, os militares, pessoal, não estavam querendo que o João Goulart assumisse o governo no lugar de Jânio Quadros, porque ele iria dar continuidade a esse projeto populista mais à esquerda. E o Exército Brasileiro estava aliado com os interesses dos Estados Unidos, do bloco capitalista. Então o Exército não queria que o João Goulart assumisse o governo, dizendo que ele era comunista, enfim, sempre essa propaganda de que o João Goulart ia colocar o comunismo no Brasil, todo mundo ia ficar pobre, ia ficar aqui em Cuba, enfim, esse mesmo discurso todo mundo já está cansado de ouvir. Então, pessoal, o Exército vai querer dar um golpe nesse momento, em 1961, só que uma grande pressão popular vai fazer com que o João Goulart assuma o governo. Ele vai conseguir assumir o governo, só que um pouco tempo depois, o Exército vai tirar ele do governo de um jeito ou de outro. O Exército, nesse momento, vai aceitar com uma condição. Eles disseram, a gente vai deixar você governar se você mudar o estilo, a organização política do Brasil. Agora, nós não queremos que seja mais presidencialismo. Ou seja, o nosso presidente vai ser a figura principal na política. Não, a gente quer agora o parlamentarismo. E o João Goulart vai aceitar, obviamente, né? E nesse primeiro momento, vamos ter aí um pouco período com o sistema parlamentar. E ele não vai conseguir governar muito o Brasil porque seus poderes vão ser mínimos nesse sistema de governo. De 1961 a 1963 tivemos nesse regime. Só que o João Goulart disse, não, vamos fazer um plebiscito, vamos ver o que a população brasileira vai querer. A população foi votar para escolher se o nosso sistema seria parlamentarismo ou seria o presidencialismo. Obviamente que a população brasileira votou no presidencialismo. E ele volta a governar o Brasil de uma forma mais ampla, né? Que agora ele vai ter mais poder para governar o nosso país. Então, eu expliquei para vocês, né, que o Brasil já estava em crise econômica, também estava passando por uma crise política, e o Jango começa a adotar algumas medidas para tentar amparar as pessoas menos favorecidas. E por ele tentar amparar as pessoas menos favorecidas, a classe média alta brasileira, ou seja, os ricos, os que sempre tiveram muito dinheiro, o exército, a imprensa, vai fazer forte oposição ao João Goulart, porque, segundo eles, o João Goulart estava se aliando aos socialistas, por estar tomando medidas para melhorar as condições financeiras das pessoas mais pobres. Isso mesmo, gente. Aquela história, o que está em cima sempre quer estar em cima, e o que está embaixo tem que estar embaixo, segundo as leis do de cima. Então, foi exatamente por isso que o João Goulart vai ser tirado do governo em 1964, mas isso é tema para outra aula, que vai ser, eu acho que é a próxima aula, vamos falar sobre isso. Então, vocês viram só um pouquinho, é importante que vocês leiam o conteúdo, então o conteúdo está da página 62 a 68. Leiam, é muito importante que vocês leiam. E a atividade vai estar na página 69 e 70, vocês vão responder só isso, página 79 e 70, que é só a parada obrigatória. Só a parada obrigatória, que é a questão, que é a sexta questão, sétima questão, oitava questão, nona questão e a 10ª questão. Só isso. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, foi apenas um resumo, mas é importante que vocês leiam o conteúdo, porque vai abrir mais a mente de vocês, tá certo, pessoal? Isso é importante, vai ajudar vocês bastante nas provas futuras,
no ensino médio, concursos, enfim. Então, fiquem na paz, se cuidem e até a próxima aula.